Pois é, o capítulo inteiro é uma reconstrução, sabe, meticulosa de tudo que foi perdido. Não é só uma lista de coisas, mas uma pintura detalhada de uma vida que se foi. E ele começa, claro, pelo alicerce de tudo. Jó começa lembrando de uma época de uma intimidade profunda com o divino. Ele descreve isso de um jeito muito bonito, como se fosse uma lâmpada brilhando sobre a cabeça dele, uma luz que guiava no meio da escuridão. Não era só uma bênção, sabe? Era uma amizade, uma parceria que iluminava cada passo que ele dava. E essa segurança toda, essa luz divina, não ficava só dentro dele, não. Ela irradiava para fora, para a vida familiar, para a prosperidade dele, criando um círculo assim, perfeito, de felicidade. A descrição que Jó faz aqui usa imagens muito fortes, quase dá para tocar. A presença divina constante, os filhos sempre por perto e uma abundância tão grande, mas tão grande, que leite e azeite pareciam fluir como rios. Cada imagem dessa é como se fosse um pilar que sustentava essa vida perfeita, abençoada. Agora, do mundo particular dele, a memória de Jó se expande. Ela vai para a esfera pública, para a praça da cidade, onde o status e a autoridade que ele tinha eram lendários. Essa imagem aqui ilustra de um jeito brilhante a hierarquia de respeito que ele impunha. A simples presença dele já mudava o ambiente. Sabe, os mais jovens se afastavam em reverência, os mais velhos se colocavam de pé. E, o mais impressionante, até os príncipes, os poderosos, se calavam quando ele chegava. Era um respeito assim absoluto. E essa linguagem poética mostra que as palavras dele não eram só ouvidas, elas eram desesperadamente aguardadas, sabe, como a chuva que traz vida para uma terra seca. O conselho dele era visto como algo essencial, uma fonte de sabedoria e sustento para toda a comunidade. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: essa autoridade toda não era vazia. Não vinha só da riqueza ou do poder, não. Ela era construída numa base muito sólida, de caráter e, mais importante ainda, de ação. Jó não enxergava a retidão dele como uma ideia abstrata, uma virtude interna, não. Ele descreve como algo que ele vestia, como se fosse uma roupa, um manto. Era uma parte visível, essencial da identidade pública dele, uma coisa que todo mundo podia ver. E aqui está a prova, né? A justiça dele era prática. Ele era um protetor ativo dos mais fracos da sociedade. O pobre, o órfão, a viúva. Ele literalmente se tornava os olhos e os pés de quem não tinha. E o mais importante, ele não só ajudava os oprimidos, ele ia lá e confrontava, desmantelava o poder de quem oprimia. Bom, essa combinação toda de favor divino, respeito público, integridade moral, levou Jó a uma conclusão que, na cabeça dele, era lógica. A vida perfeita que ele tinha era inabalável, o futuro estava garantido. E aqui a gente chega no clímax trágico da memória dele. Uma declaração de certeza absoluta. Ele não tinha dúvida nenhuma de que a vida dele terminaria em paz, no ninho dele, com dias tão numerosos quanto a areia. A ironia aqui é devastadora porque a gente sabe que esse futuro que ele dava como certo já tinha sido destruído. Ele via a própria vida como uma árvore com raízes fundas na água, o que garantia sustento, e com o orvalho da manhã sempre presente, simbolizando vitalidade. Ele acreditava que a honra dele ia se renovar sempre e que a sua força, o seu arco, jamais iria enfraquecer. Era uma visão de permanência, para sempre. E essa questão traz o lamento antigo de Jó direto para o nosso mundo, né? Todo mundo constrói visões para o futuro, com base nas nossas conquistas, nas seguranças que a gente tem hoje. O texto força uma reflexão sobre como esses planos todos são, na verdade, frágeis. Então, o ponto central de toda essa análise é este. O capítulo 29 de Jó não é apenas um lamento, é a construção deliberada de um mundo perfeito. E ao detalhar cada pecinha dessa glória passada, o texto só amplifica o peso da tragédia do presente, do sofrimento que vem logo em seguida. E isso tudo nos deixa com um pensamento final. Quando tudo que a gente construiu é tirado de nós. Quando o respeito, a família, a riqueza, a saúde some. Quanto da nossa identidade está, na verdade, amarrada a esse passado que a gente lembra? O lamento de Jó nos convida a pensar nessa questão que é fundamental. E essa frase do versículo 20 é o epicentro de toda a dor de Jó. Mas não é só uma queixa, sabe? É bem mais do que isso. É a declaração de uma crise de fé profunda. É aquele grito de alguém que olha para o céu esperando uma resposta e tudo que encontra é um olhar silencioso, quase que impassível.
É exatamente essa a essência do que a gente vai analisar aqui. Então, para a gente entender de verdade a profundidade desse lamento, a gente precisa desmontar ele em partes. E o primeiro ato dessa tragédia toda, olha que interessante, não começa no corpo dele, começa na comunidade. É a perda do mundo exterior, essa queda livre, da honra direto para a humilhação social. E essa queda é algo impactante de se ver. Pensa só, antes, Jó era o cara, uma figura de honra, de autoridade. Agora, como ele mesmo diz, a honra dele foi varrida pelo vento. A felicidade passou como uma nuvem. Ele virou piada, sabe? Virou tema de canção de deboche, o alvo de toda zombaria. E o mais cruel é, quem está zombando dele? Não são pessoas do mesmo nível. O texto é específico, quase brutal nisso. São os mais novos, filhos de gente que ele mesmo não dava valor. Os marginalizados, os expulsos da terra. A humilhação fica ainda maior porque vem de baixo, sabe? Da base da pirâmide social. É o mundo dele virado de cabeça para baixo. E aí o desprezo deixa de ser só palavra e vira algo visceral. A dor vai além da zombaria. A coisa fica física. E cuspir no rosto de alguém, nossa, é uma das formas mais diretas, mais degradantes de humilhação que existem. Jó não é só um excluído. Ele é tratado como se fosse algo nojento, repulsivo. E quando parece que a situação não pode piorar, depois que o mundo social dele desmorona, o ataque se volta para dentro. Agora a gente entra no segundo ato do lamento de Jó, a perda do mundo interior, a prisão, sem escapatória, que se tornou o próprio corpo dele. A forma como a dor é descrita aqui é impressionante. Ela não é algo que ele sente, ela é algo que age, é um agente ativo. A noite, que deveria ser um momento de descanso, de alívio, vira uma sessão de tortura. Os ossos dele são perfurados. Um mal que não descansa o corrói. Simplesmente não tem trégua, não tem para onde fugir. E é bem aqui que o sofrimento físico começa a se misturar com a crise espiritual. Veja bem, ele não se sente apenas sujo. Ele sente que foi Deus quem o lançou na lama. A identidade dele se desfaz. Ele não é mais o grande Jó. Ele é pó e cinza, que é aquele símbolo bíblico clássico para a mortalidade, para o luto, para a insignificância total. E a descrição desse colapso físico fica ainda mais explícita, mais gráfica. É quase uma descrição clínica, sabe, de um corpo se desfazendo, a pele escurecendo e caindo, os ossos queimando de febre. É a perda completa de controle sobre o próprio corpo, que virou só uma fonte de dor sem fim. E tudo isso nos leva ao clímax, ao coração do lamento de Jó. Depois de perder o lugar dele no mundo, depois de perder o controle sobre o corpo, ele enfrenta a perda mais aterrorizante de todas, a perda do divino. É o ato final, a angústia espiritual e o confronto direto com um Deus que está em silêncio. Essa é a pergunta, né? A pergunta que ecoa por todo o capítulo, a pergunta que Jó grita para o vazio e que, vamos ser honestos, a humanidade continua fazendo até hoje. Porque quando a dor fica insuportável, a sensação de que Deus não está ali se torna o pior de todos os tormentos. E aqui está o ponto crucial de tudo. Para Jó, o silêncio é pior que a própria dor. Pensa bem, a calamidade, talvez ele aguentasse. A doença, talvez ele suportasse. Mas a sensação de gritar por um Deus que parece estar só, observando, em silêncio, sem dar nenhuma resposta, é isso que quebra o espírito dele por dentro. E aí Jó vai além. Ele passa da queixa para a acusação direta. E isso é chocante, de verdade. Ele para de ver Deus como alguém ausente ou indiferente. Ele passa a ver Deus como um antagonista ativo. Na cabeça dele, Deus não está só permitindo o sofrimento. Deus está causando o sofrimento, com crueldade. A dimensão dessa inversão é impressionante. Aquilo que era a fonte máxima de consolo, de proteção, de repente vira a fonte do medo, do ataque. É uma reviravolta teológica assustadora que acontece dentro da mente de um homem em sofrimento. A fé dele vira um campo de batalha. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um retrato completo da angústia. Jó nos guia numa jornada, sabe, através de todas as camadas da dor dele, do mais superficial do mundo lá fora até o ponto mais profundo do ser. E o que a gente percebe é que uma camada alimenta a outra. A humilhação social piora a dor física. E essas duas coisas juntas tornam o silêncio de Deus algo simplesmente insuportável.
É como se fosse uma tempestade perfeita de sofrimento, atacando em todas as frentes possíveis, a social, a física e a espiritual. E talvez seja por isso que esse capítulo é tão poderoso até hoje. Ele não dá respostas fáceis, não tem uma lição de moral no final. O que ele oferece é algo, quem sabe, até mais valioso, um retrato honesto, sem filtro nenhum, da dor. Ele dá voz àquela dúvida, àquela raiva, que muitas vezes vem junto com um sofrimento muito profundo. E no final, esse lamento de Jó, escrito há milhares de anos, nos deixa com uma pergunta que é super atual, super relevante. Nos força a pensar. Uma fé que nunca questiona, que nunca passou pela prova do sofrimento, será que é uma fé forte de verdade? Ou será que a verdadeira força está justamente na coragem de gritar, de questionar, mesmo quando a única resposta que parece vir do outro lado é o silêncio? Fica aí a reflexão. A resposta que Jó dá para essa pergunta é, sem dúvida, uma das declarações de integridade mais impactantes de todos os tempos. Ele não está só falando eu sou inocente, não. Ele está, na verdade, construindo um caso, quase como um advogado, detalhado e super arriscado contra qualquer tipo de acusação. Então, o que a gente vai analisar aqui não é um lamento, é quase um documento legal. É o que chamam de juramento de inocência. Nele, o Jó vai listando, uma por uma, várias transgressões que ele jura não ter cometido. E o detalhe é que, para cada uma, ele invoca uma punição terrível para si mesmo se ele estiver mentindo. Essa forma de defesa, que às vezes é chamada de confissão negativa, é algo muito, muito sério. A parte crucial é essa da automaldição. Ao fazer isso, Jó está basicamente dizendo: a minha certeza de que eu sou justo é tão grande, tão absoluta, que eu coloco a minha própria vida em jogo a cada palavra que eu digo. É o nível máximo de confiança na própria integridade. E é interessante ver por onde ele começa esse testemunho. Ele não fala primeiro das grandes coisas que fez em público. Não, ele começa pelo lugar mais íntimo de todos, a mente, os olhos, o coração. Para ele, a ética começa na vida pessoal. Logo no primeiro versículo, ele já solta essa: fiz uma aliança com os meus olhos. Isso aqui é a base de tudo. Para Jó, a integridade não começa no que a pessoa faz, mas no que ela se permite desejar. Ele está dizendo que o fundamento de toda a moralidade dele é esse controle firme dos impulsos mais íntimos, antes mesmo que virem uma ação. E aqui a gente vê essa estrutura quase de contrato, do juramento em ação. É uma sequência de cláusulas. Se, então. Repara só na precisão. Se o coração foi seduzido, a maldição é a humilhação dentro da família. Se os passos se desviaram, a maldição é perder o fruto do próprio trabalho. Cada punição é poeticamente ligada ao erro, o que deixa o juramento ainda mais forte e bem pensado. E aí ele lança esse desafio ousado. Isso aqui não é uma oração humilde, não. É quase uma exigência para ser investigado por Deus. Jó está tão seguro da sua retidão que ele não tem medo do julgamento divino. Pelo contrário, ele convida. É como se ele dissesse: pode checar. A minha integridade aguenta o teste. Agora a gente muda um pouco o foco. Porque a integridade de Jó não era só uma coisa privada entre ele e ele mesmo. Ele constrói um argumento muito forte de que a vida pública dele era guiada por um código de justiça social que, para a época, era algo, absolutamente revolucionário. O que a gente vê aqui é o tamanho da preocupação dele. Ele não fala só de 1 ou 2 atos de caridade. A lista é enorme. Ele cobre de forma sistemática todos os grupos que eram marginalizados na sociedade: os servos, os pobres, as viúvas, os órfãos, quem não tinha onde morar e até o estrangeiro que estava só de passagem. Ele afirma que defendeu ativamente cada um deles. E aqui está a base, a teologia por trás da justiça social dele. Isso é incrível! Numa época com hierarquias sociais super rígidas, Jó argumenta que tratava bem seus servos porque reconhecia que todos tinham a mesma humanidade, que foram criados pelo mesmo Deus. Para ele, diante do Criador, não existia diferença de status. É uma declaração de igualdade radical. E este exemplo mostra bem a seriedade do compromisso dele. Ele descreve o pecado específico de usar a própria influência para prejudicar um órfão no tribunal. E a maldição que ele invoca é visceral, é física e está ligada diretamente ao crime. Que o braço que ele teria levantado contra o indefeso seja literalmente arrancado do corpo dele. Bom, depois da vida privada e da justiça social, Jó vai para o terceiro pilar da sua defesa, a fidelidade espiritual. E aqui ele foca em 2 das maiores tentações que uma pessoa rica e poderosa poderia ter: confiar na riqueza e cair na sedução da idolatria.
E ele nega os dois pecados. Primeiro, o materialismo. Ele jura que nunca colocou a segurança ou a identidade dele na sua imensa riqueza. E depois, a idolatria. Ele nega ter adorado o sol e a lua, que eram divindades comuns naquela época. Para Jó confiar no que ele mesmo construiu, que é a riqueza, ou adorar o que Deus criou, que é o sol e a lua, seria trair o próprio Criador. E o ponto-chave aqui é que ele não vê isso como um simples deslize espiritual. Ele descreve como um delito a ser punido pelos juízes. De novo, ele coloca a fidelidade a Deus em termos legais, reforçando que, para ele, a pureza espiritual era uma questão de justiça, não só de sentimento. E agora a gente chega no clímax do capítulo. Depois de se defender com tanto cuidado em todas as áreas da vida, Jó muda o tom. Ele não está mais na defensiva. Ele passa para o ataque e lança um desafio direto e surpreendente ao seu acusador divino. Depois de 34 versículos jurando que não fez, ele para de se defender e exige o que qualquer um num tribunal tem direito: ver a acusação formal. Ele quer que as acusações sejam colocadas no papel, preto no branco. Essa aqui é talvez a frase mais audaciosa do livro inteiro. Eis aqui a minha defesa assinada. É como se ele estivesse assinando o próprio depoimento e exigindo que Deus fizesse o mesmo. Ele trata Deus como um oponente num processo legal, pedindo que o Todo-Poderoso apresente as acusações formalmente. E, para fechar, vem essa declaração de confiança suprema. Ele diz que se o adversário dele escrevesse a acusação, ele não esconderia com vergonha. Muito pelo contrário. Ele a colocaria nos ombros, usaria na cabeça como uma coroa. Por quê? Porque ele está tão certo de que é inocente que a própria lista de acusações se tornaria o maior símbolo da sua vitória. E é assim que terminam as palavras de Jó. Ele apresenta o seu caso, assinou seu nome e desafiou os céus. E agora ele espera em silêncio por uma resposta. E isso nos deixa com uma pergunta muito profunda. Quando o sofrimento parece injusto e o céu fica em silêncio, o que o compromisso de alguém com a própria integridade nos ensina sobre a nossa busca por justiça, por respostas e por sentido?